Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer mais uma empresa que teve seu balanço de 31 de dezembro agora divulgado. A gente vai trazer todas as informações dessa empresa para você, até porque é uma empresa que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações. E a atualização dessas informações vem justamente atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a solicitação veio, sabe de quem? Veio lá do Matheus Gerevini, o Matheus Gerevini de São José dos Campos, em São Paulo. E também quem sugeriu essa empresa foi o meu amigo Francisco França, de Belém do Pará. Oh, que bom ter vocês conosco. Muito obrigado pela participação e muito obrigado pela sugestão. Inclusive, essa empresa, ela foi usada como estudo de caso no nosso curso de análise de balanço nessa última sexta-feira, inclusive com a participação lá do Matheus e a participação também do Francisco e a participação dos melhores e maiores analistas de balanço aqui do Brasil que estiveram junto conosco nessa última sexta-feira no nosso curso de análise de balanço para investimentos, a quem eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Foi muito bom mesmo ter vocês, onde a gente continua aqui nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. Afinal de contas, quando se trata de investimentos e quando se trata de análise de empresas, ninguém é dono da verdade. É um processo onde todos nós vamos aprendendo a cada dia, a cada momento, nós vamos aprendendo e vamos aprendendo com as experiências e com os conhecimentos de todo mundo. Por isso que é muito legal esses cursos, onde nós nos reunimos ali, né, e trocamos muitas informações. É muito gratificante. E nos próximos cursos espero vocês também, né? Mas a empresa sugerida lá pelo Matheus e pelo Francisco foi a Usiminas, usina siderúrgica de Minas Gerais, né, que, como eu já falei, teve o seu balanço agora divulgado. Então vamos analisar tudo o que vem acontecendo com a empresa. Mas para isso, vamos só recontar rapidamente a história, até para você entender o que é a Usiminas, para quem ainda não conhece, poder entender o que é a Usiminas. A Usiminas é uma empresa criada lá no ano de 1956, na época lá por Juscelino Kubitschek, e a criação da Usiminas lá em Minas Gerais teve a parceria também de capital e tecnologia japonesa, que entraram junto ali com o governo de Minas Gerais, justamente para poder desenvolver. E entra também uma participação do governo federal dentro da Usiminas. E daí, com esse processo todo visando o desenvolvimento não só de Minas Gerais, como o desenvolvimento do Brasil, então a Usiminas começa a dar os seus primeiros passos. Tanto que no ano de 1962 ela é oficialmente inaugurada. E aí começa todo o processo de desenvolvimento da Usiminas. Chegando na década de 70, a década ali do milagre econômico, o Brasil se expandindo, aí a Usiminas teve um papel fundamental nesse desenvolvimento econômico, fornecendo aço justamente para a indústria naval, para a indústria automobilística, para a indústria da construção civil. E aí com isso a Usiminas veio crescendo, mas sempre na mão do Estado, o governo federal, o governo do Estado de Minas Gerais e também com capital e tecnologia japonesa. Chega no ano de 1991, vem toda aquela fase da privatização, principalmente ali no governo Collor, e na privatização a Usiminas foi uma das empresas que foi destinada justamente à privatização. E ao ser privatizada, a Usiminas, com a entrada de recursos, já começa também o seu processo de expansão, adquirindo uma outra empresa siderúrgica, que é a Cosipa. E a partir desse momento, então, a Usiminas, agora privatizada, começa todo o seu processo de desenvolvimento. No ano de 2000, ela cria também a Unigal, que é uma unidade voltada para galvanização. E já no ano de 2010, também cria a mineração Usiminas em parceria com a Sumitomo, também japonesa, e passa a atuar também dentro da área de mineração. No ano de 2012, entra mais um grupo dentro da Usiminas, que é o Grupo Térnio, que é um grupo ítalo-argentino. E a partir do momento da entrada do Grupo Térnio dentro da Usiminas, a Usiminas que vinha bem, justamente no ano de 2012, a partir de 2013, 2014, nós tivemos a crise econômica aqui no Brasil e os resultados foram totalmente decepcionantes, tanto que daí começou uma série de conflitos entre os japoneses que comandavam a Usiminas e esse grupo Térnio, e aí começou uma série de conflitos. E dentro desses conflitos
com troca de comandos sucessivas, com diversas liminares impedindo a posse e o controle de um grupo e o controle de outro grupo, e a empresa acabou ficando estagnada durante esse período ali, sofrendo bastante, até que os conflitos começaram a ser amenizados, e a partir do momento que a Uzi Minas teve esses conflitos eliminados, aí ela reencontrou o seu caminho de crescimento e continuou no processo de desenvolvimento, tanto que em 2018 também inaugura a Uzi Solar. A Uzi Solar era justamente uma unidade voltada para a produção de aço, destinado para as plataformas fotovoltaicas. E a Uzi Minas, então, ela vem nesse processo de crescimento. Agora, nesse começo de ano de 2023, inclusive a Uzi Minas já avisou o mercado, né, da paralisação do seu forno principal, justamente para fazer todo o processo de reforma desse forno ali, e vai custar aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de reais de investimentos. Então, foi abalada aí o mercado, a queda de produção das Uzi Minas, mas pelos comunicados da empresa é temporário, justamente para reformar e aí ter mais capacidade de produção depois da reforma. Mas isso vai acontecer agora em 2023. Nós vamos parar em 2022, com as informações até o dia 31 de dezembro de 2022. E, para tanto, dentro do processo de análise, a gente sempre trabalha com uma base de comparação. Então, como é que eu identifico o que foi o 2022? Comparando com os anos anteriores. Para tanto, eu trouxe para vocês 2019, 2020, 2021 e também o exercício de 2022. E através dos números, vamos conhecer o que é a Uzi Minas. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Uzi Minas, usinas siderúrgicas de Minas Gerais, S.A., referentes aqui ao ano de 2022, o balanço encerrado agora no dia 31 de dezembro de 2022. Mas para que possamos fazer um processo de análise e entender o que vem acontecendo com a empresa, naturalmente que não podemos olhar apenas o último exercício, nós temos que ter os exercícios anteriores até para termos uma base de comparação de como que vem sendo o desempenho da empresa. E, para tanto, eu trouxe para vocês aqui desde 2019. Então, com 4 exercícios, nós conseguimos entender como que vem sendo o desempenho, né? Através da sequência dos números, à medida que eles vão acontecendo, nós vamos conseguir entender o que vem acontecendo com a empresa. Lá em 2019, começando aqui pelo ano de 2019, o que é a Uzi Minas? É uma empresa de 26 bilhões de reais. É o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Então imagine você olhar uma empresa e tudo que tem lá dentro. Tudo que tem lá dentro tem um valor contábil de 26 bilhões de reais. E desses 26 bilhões de reais, nós vamos enxergar aqui no imobilizado 11 bilhões 424 milhões, que é o quê? É toda a estrutura física de funcionamento da empresa, todas as suas máquinas, equipamentos, enfim, tudo aquilo que tem dentro da empresa, 11 bilhões 424. Então isso aqui é o capital fixo. Nessa parte de cima aqui nós temos o ativo circulante, que daí é o capital de giro. E o capital de giro da empresa totaliza lá em 2019 8 bilhões 861 milhões de reais, equivalente a 33% de tudo aquilo que a empresa possuía. E desse valor, 1 bilhão 921 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação. Contas a receber 1 bilhão 938 e os estoques da Uzi Minas lá em 2019 totalizavam 3 bilhões 795. Então, esses valores aqui são chamados de capital de giro, por quê? Porque são eles que fazem toda essa estrutura aqui funcionar. Então, de nada adianta você ter máquinas, equipamentos, ter toda uma estrutura física, se você não tem dinheiro, se você não tem estoque, se você não tem valores para receber, para movimentar tudo isso aqui. Então, essa parte de cima aqui, ela passa a ser muito importante para a gente poder determinar se a empresa tem recursos ou não para fazer toda essa estrutura funcionar. E no ano de 2019, então, ela tinha 8 bilhões 861 milhões. Já no ano de 2020, o tamanho da empresa aumenta aqui para 29 bilhões, quase 30 bilhões de reais, e o capital de giro vai para 11 bilhões 829, sendo que representava lá em 2020 39,5% de tudo aquilo que a empresa possuía. Aumentou a posição de caixa da empresa. Ela sai de um caixa de 1 bilhão 921 para um caixa de 4 bilhões 868 milhões. É todo o dinheiro que a Uzi Minas tinha, né, lá no ano de 2020. Fechou também com 2 bilhões 372 em contas a receber e o estoque da empresa 3 bilhões 889 milhões.
Já para o ano de 2021, a Uzi Minas passa a ter agora um tamanho de 39 bilhões de reais. E esses 39 bilhões de reais, aonde ocorreu esse aumento? Justamente no capital de giro. O capital de giro agora totalizava praticamente 20 bilhões de reais, 50,7% de todo o ativo da empresa. Quer dizer, de tudo que a empresa tem, 50% de tudo que a empresa tem é capital de giro. Aumentou o volume de dinheiro em caixa para 7 bilhões de reais. Também aqui tivemos um aumento no contas a receber para 3 bilhões e meio e um aumento nos estoques que agora totalizavam 7 bilhões 516 milhões de reais. Isso lá no ano de 2021. Já para o ano de 2022, a empresa praticamente fechou estável aqui com uma pequena elevação, totalizando 40 bilhões. Então, uma empresa que lá em 2019 tinha um patrimônio de 26, agora ela tem um patrimônio de 40 bilhões de reais. E o capital de giro aqui fecha com 20 bilhões 358. Diminuiu um pouco aqui o volume de dinheiro em caixa, fechando com 5 bilhões, uma estabilidade aqui no contas a receber, fechando em 3.500, e o estoque da empresa aumentou, foi para 9 bilhões 965 milhões. Então o que nós observamos aqui da Uzi Minas? É uma empresa que ela vem aqui numa crescente, e esse crescimento ocorre no capital de giro, e dentro do capital de giro, ele ocorre principalmente que no volume de dinheiro em caixa, a empresa com muito mais dinheiro do que tinha, e também com muito mais estoques do que tinha. Já a parte de investimentos na estrutura da empresa, ele mantém aqui uma regularidade, ele mantém uma estabilidade, 11.400, 11, 10.800, até essa diminuição em função da depreciação, do desgaste de máquinas, equipamentos, enfim, de todo o seu imobilizado. Olhando agora o endividamento da Uzi Minas, ele é visto lá no balanço no grupo do passivo. E no passivo ele é separado aqui em passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que é a somatória dos dois. E aí tem aqui o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Lá em 2019, a Uzi Minas fecha com um endividamento total de 10 bilhões de reais, 10.771, equivalente a 40,9% do seu patrimônio. De tudo que a Uzi Minas tem, ela devia lá em 2019 40,9%, sendo que grande parte dessa dívida aqui, ó, no longo prazo. Já para o ano de 2020, a dívida aumenta para 13 bilhões 113 milhões, 43,8% o peso da dívida, maior parte sempre aqui no longo prazo. Chegando no ano de 2021, a dívida aumenta para 15 bilhões 123 milhões em valores nominais, porém, essa dívida não acompanhou aqui esse crescimento da empresa aqui de 29 para 39. Como ele não acompanhou, o peso da dívida ficou menor, 38,3%, sendo que também grande parte aqui, ó, sempre no longo prazo. E fechando agora 2022, em dezembro de 2022, a dívida recuou aqui para 14 bilhões 112 milhões, com 35,3%. Então, olhando o que vem acontecendo com a dívida da Uzi Minas, ela vem com 40,9, 43,8, cai para 38,3 e agora cai para 35,3, mostrando o quê? Uma redução do endividamento da empresa ao longo desses últimos exercícios. Olhando agora o resultado produzido pela Uzi Minas, nós vamos ver uma outra demonstração contábil, que é a demonstração de resultados do exercício, a DRE. E na DRE nós temos aqui uma receita líquida de vendas de 14 bilhões 948 milhões lá em 2019. Esse faturamento da empresa vai para 16 bilhões no ano de 2020. Em 2021, o faturamento foi para 33 bilhões de reais, dobrou o faturamento no ano de 2021. E agora em 2022, o faturamento teve uma pequena queda, fechando em 32 bilhões 470 milhões de reais. Então vejo como aumentou o faturamento da Uzi Minas em relação a 2019 e 2020. Mas, mais importante do que essa linha de faturamento, nós temos que observar essa linha de baixo, lucro líquido do exercício. Por quê? Porque ao comprar a ação de uma empresa, nós queremos que essa empresa seja lucrativa, porque ela sendo lucrativa, ela vai crescer. E ela sendo lucrativa, ela também vai distribuir dividendos para os seus acionistas. Então nós temos que ficar atentos a essa linha aqui, ó. E o lucro líquido lá em 2019, 376 milhões. Em 2020, 1 bilhão 291 milhões. Em 2021, 10 bilhões de lucro. 10 bilhões de lucro a Uzi Minas teve no ano de 2021. E agora em 2022, esse lucro cai para 2 bilhões e 92 milhões de reais.
Naturalmente que ao olharmos essa sequência, por isso que é importante termos uma base histórica maior, é que ao olharmos simplesmente o ano de 2022 comparado com 2021, vamos observar aqui uma queda significativa do lucro. Porém, quando observamos os demais exercícios, nós vamos notar que 2021 foi um ano totalmente atípico para os Minas, onde o seu volume de lucro não era nesse patamar. Então esse aqui foi um ano que fugiu da curva, né? Que ele ficou fora da curva, tendo um lucro aqui excepcional. E agora ela volta praticamente a um lucro normal, né? 376, 291, 2 bilhões de lucro. Então ela volta a ter aqui um patamar de lucro normal. Então por isso que esse lucro aqui ele tem que ser considerado excepcional também. E o 2021 foi fora da curva e aí naturalmente não é normal da Usiminas produzir lucros nessa grandeza aqui. Claro que aí nós temos todos os fatores de mercado, dólar, exportação, o preço do aço e tudo mais, né? Bom, mas agora vamos olhar também como que está a situação financeira da Usiminas, olhando mais atentamente. Para tanto, eu trago para vocês esses quadros aqui. Nesses quadros, o primeiro aqui, a liquidez geral. O que é a liquidez geral? Capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$ 1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispunha lá em 2019 de R$ 1,21. Foi para 1,23, foi para 1,68 no ano de 2021 e fecha 2022 com 1,83. Para cada R$ 1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,83. Isso quer dizer o quê? Paga e sobra muito. Então, é uma empresa que não tem problemas financeiros olhando um horizonte de longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, aí é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que ele sai com índice de 3,07, recua para 2,64, sobe para 3,16 e fecha 2022 com 3,78. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa tem R$ 3,78. Paga, sobra bastante. Então é uma empresa que é muito, mas muito folgada financeiramente, não tem problema financeiro algum. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 40,9% lá em 2019, 43,8% em 2020, recua para 38,3% e agora recua para 35,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve apenas 35,3%, uma dívida baixa perto do patrimônio da empresa. Já nesse outro quadro aqui, eu trago para vocês também os principais indicadores aqui de rentabilidade. A margem líquida, ela trata o quê? Quanto que a empresa ganha naquilo que ela faz. E essa margem líquida, ela sai com 2,5% lá em 2019, 8% em 2020, 29,8% em 2021 e agora recua para 6,5% no ano de 2022. De tudo que a empresa vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos e tudo mais, sobra líquido e limpo para a empresa 6,5%. Já a rentabilidade do ativo, ele vai tratar do quê? Qual é o retorno que a empresa tem sobre todo o investimento feito dentro do ativo. Considerando que o ativo é toda a aplicação de recursos, tudo que você coloca dentro da empresa, quanto que a empresa ganha com todos esses recursos postos dentro do seu patrimônio? 1,4% lá em 2019, 4,3% em 2020, 25,5% em 2021 e 5,2% agora em 2022. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 5,2%. Já a rentabilidade do PL, o nosso terceiro gráfico ali, ele mostra o que? O ganho do acionista. Quem tinha as ações da Usiminas nesses respectivos anos ganhou quanto? 2,4% lá em 2019, 7,7% em 2020. Os acionistas tiveram um ganho de 41,3% em 2021, um ano totalmente atípico, como a gente já falou há pouco, e agora esse ano de 2022, os acionistas tiveram um ganho de 8,1%. E ao falarmos de acionistas, temos que também trazer aqui para vocês, nesse quadro, os principais aqui indicadores também relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Usiminas? Se pegarmos todo o patrimônio, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 20,66. Isso quer dizer o quê? Cada partezinha da empresa vale R$ 20,66. Mas você pode comprar essa partezinha da empresa por apenas R$ 7,00, que é o valor de mercado da ação. Então vejam que o valor de mercado está muito abaixo do valor efetivo da empresa.
o que nos dá um PVP de 0,34, que quer dizer o quê? A empresa está sendo comercializada com deságio de 66%. Já o lucro por ação fechou nesse último exercício em R$ 1,29, o que dá uma rentabilidade da ação de 18,43%. Por quê? Ao comprar as ações por R$ 7,00, nesse patamar que está hoje, e a empresa mantendo o lucro que ela vem apresentando, os acionistas terão uma rentabilidade de 18,43% no decorrer do exercício. Dividendos por ação, com base no último exercício, a Uzi Minas distribuiu 62 centavos a título de dividendos. Relação preço/lucro 5,43, quer dizer, ao comprar as ações da Uzi Minas, os acionistas vão levar praticamente 5 anos e meio para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 73,89%. Isso quer dizer o quê? 73,89% das ações da Uzi Minas estão sendo negociadas livremente no mercado. Esse 73,89% estamos nos referindo aqui às ações preferenciais. A Uzi em 5, porque a Uzi em 3, que é a ordinária, tem apenas 7,7% das suas ações negociadas livremente na bolsa. E a empresa não apresenta tag along, quer dizer, não há garantia alguma que se a empresa for vendida, os acionistas minoritários irão receber a mesma coisa dos acionistas majoritários. Aproveito aqui e fecho também com esse gráfico, mostrando aqui o tamanho e o comportamento das ações, o valor das ações da Uzi Minas nos últimos 5 anos. Começando lá no ano de 2018, a ação da Uzi Minas era vendida a R$ 11,00. E aí, durante 2018, ela sofre ali algumas oscilações, mas praticamente encerra o ano ali na faixa de R$ 11,00, R$ 10,00, R$ 11,00 em final de 2018, começo de 2019. Ao longo de 2019, você vai observar ali que ela também sofre algumas oscilações, mas ela vem sempre trafegando nesse patamar, entre R$ 9,00 e R$ 11,00. Em 2020, ameaça ali uma subida, mas ela já cai em função da pandemia. E quando ela cai em função da pandemia, ela chega batendo em R$ 4,30. Passando a pandemia, bem no meio do gráfico que você está vendo aquela queda ali, aí começa todo um processo de crescimento do valor das ações, culminando até com a ação chegando lá a R$ 23,00 em 2021. E a partir dali, daí ela não se sustenta nesse valor e aí vai num processo de queda sucessivo ali constante. Claro que algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre mostrando ali uma tendência de queda até atingir uma certa estabilidade na faixa de R$ 7,00 novamente, agora em 2023. Culminando agora com uma cotação de R$ 7,00 no último dia 24 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vai observar quando que as ações da Uzi Minas tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Uzi Minas. Tá então, mais uma empresa analisada, Usina Siderúrgica de Minas Gerais, Uzi Minas. Um grande abraço para todo mundo lá de Minas Gerais que sempre está participando aqui do canal também, a quem eu tenho um carinho gigantesco por todos vocês. Muito obrigado pelo incentivo e por estarem comigo nessa caminhada aqui, né? E agradeço mais uma vez aqui ao Matheus Gerevini e também ao Francisco França, que participaram conosco do curso, que sugeriram essa empresa aqui. E agradeço a todos aqueles que estiveram junto comigo no curso e onde a gente fez toda essa análise aqui da empresa aqui. Agradeço imensamente. Mas caso você não tenha participado do curso e queira conhecer um pouquinho sobre análise de balanços voltados para investimentos, o nosso curso de análise está disponível na plataforma Hotmart. Você pode entrar no vídeo aqui, na descrição tem um link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder também fazer todo o curso de análise de balanço com custo muito baixo. E além do curso de análise de balanço, temos também lá o curso de valuation, onde você também pode aprender a avaliar uma empresa e avaliar uma ação também, né? E também com custo muito baixinho, com certeza você irá gostar. E estaremos sempre juntos aqui, trocando informações e construindo e repartindo conhecimentos. E, naturalmente, tudo isso aqui que a gente faz serve para quê? Serve justamente para você, na hora de escolher uma empresa, de fazer investimentos numa ação,
fazer com consciência, conhecer, saber como que está a situação econômica e financeira de uma empresa para saber os riscos que você está correndo e também quais as possibilidades de retorno que você vai ter dentro dos seus investimentos. E sempre fazer investimento com segurança, sempre com consciência. E qual é a finalidade do investimento? É construir patrimônio. E esse patrimônio lá na frente poder lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.